Olá, pessoal. Ó, eu tô com o Instagram aqui e com o YouTube aqui. Então, vamos ver se consigo acertar tudo isso aqui. Ok? Ok. Bom, então já temos algumas pessoas entrando. A Vilma, a Suzana, a Noeli, o Guido, enfim. Vamos lá. Tenho uma coisa muito, muito, muito especial, porque quando eu solicitei para as pessoas que viessem para a live e trouxessem as datas, a Fernanda foi direto e no meu direct e me mandou tudinho aqui. Então, nós vamos trabalhar com a Fernanda. Se a Fernanda estiver aí, ah, pede para entrar, Fernanda, para poder participar, né? Porque fica complicado para mim tá lendo ali. Uso óculos, né? Logo só perto. Bem, vamos lá para o começo. Então, o que a Fernanda me relata? Que ela tem uma irmã que é menor do que ela, então nasceu após ela, e foi diagnosticada com esquizofrenia. O que a gente pede quando vai fazer o transgeracional? Datas de nascimento, de falecimento, datas importantes para aquela pessoa. Então, ela me mandou. E eu vou montar para vocês entenderem. Vou começar do zero para quem não conhece nada disso aqui. E vocês vão me dizendo se dá para ver, se não dá, se está complicado, ok? Então vamos lá. Como é que nós fazemos para entender como é que funcionam as datas? Nós vamos colocar números que vão representar os meses do ano. Janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3. Voltamos para baixo do 1. Março, abril, 4, maio, 5, junho, 6. E aí nós vamos fazer todos os meses do ano. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esta é uma das formas de trabalhar no transgeracional. Não quer dizer que todas as formas sejam assim, porque vocês vão me dizer, tá, e se eu não sei a data dos meus ancestrais? Tem outras formas de fazer. Mas esta, para mim, é mais fácil. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele é numérico e simbólico. Então, as datas vão se repetir e as datas são importantes. Ok? Vamos lá? Então, eu vou começar a traçar a árvore da Maria Tereza. Vamos lá. Aqui eu posso apagar? Vocês já entenderam? Porque senão acho que vai ficar complicado. Mas vamos lá. Vou deixar menorzinho aqui no canto. Tá? Tomara que vocês consigam ver. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 meses do ano, ok? Tá dando para ver? Pode ver? Então vamos lá. Vamos traçar a árvore da Maria. Então todos nós nascemos de pai e mãe. Então nós temos aqui a mãe e o pai. Eu aprendi assim, tá? Com triângulo. Mas existem que usa para homem quadrado também, e é a mesma coisa, tá? Só muda a forma. Então, nós temos aqui o pai e a mãe. Pai é o Nivaldo. Nivaldo, que nasceu no dia 20/3. Ok? E a mãe é a Maria Francinete, que nasceu no dia 12/9 e faleceu no dia, ela não lembra a data, mas é fevereiro de 2000,
e ela também não lembrou aqui para me dizer, ok? Fernanda Lima, Fernanda, por favor, pede para entrar ao vivo. Ok. Pede para eu te adicionar aqui. Então, o que eu tenho que observar? Ver solicitação, vamos ver lá. Ok. Aceitei a Fernanda. Vamos ver se ela consegue entrar. Ok? Então, primeira coisa, o pai nasceu dia 20 de 3 e a mãe de 12 de 9. O que nós vamos observar ali? Qual é a coluna que nós temos? Porque a gente trabalha com colunas. Então, eu tenho aqui que pai e mãe... Uia! Oi, Fernanda! Boa noite. Então, pai e mãe estão nessa coluna, certo? A coluna do 3. Nós observamos sempre as colunas, tá? Não é linear, ele é assim, certo? Então, pai e mãe estão aqui, e isto já me dá uma indicação. Indicação que eu vou explicar mais para você. Deixa eu ir montando a árvore da Fernanda. Aí, esse casal, ele tem... O Nivaldo tem pai e mãe, certo? Vou pegar outra cor aqui para... Vocês conseguem ver essas cores? Consegue? Dá para ver, Fernanda? Tem muita luz, tá sim, tá azul. Tá. Então, aqui eu tenho o avô paterno, o Mário. O Mário nasceu no 18 de 1. Gente, eu não estou preocupada com o ano do nascimento, tá? Porque essa é outra história mais para frente. Só dia e mês. E a avó paterna é a Belisa, que nasceu no dia 10 de 10. Estão notando alguma outra coincidência aqui? Sim. Eles estão na coluna aqui. 1, 4, 7, 10. Ela é 18 e ele é 18 e ela é 10. Ok? Lembra que trabalhamos com colunas. Vamos, então, para os avós maternos. Aí eu tenho aqui o Paulino, que nasceu no dia 22 de 6. E a Maria Neuza, que nasceu no dia 19 de 4. E faleceu no dia 18 de 4. Certo? Aqui, Nivaldo e Maria, mesma coluna, e Mário e Belisa na mesma coluna. Isto indica alguma coisa que vocês vão entender daqui a pouquinho. Bom, vamos colocar os irmãos da Fernanda. O primeiro irmão é o Francisvaldo. Então, aqui, ó. Deixa eu botar no azul que fica mais fácil. Parece que fica mais. Então, eu tenho aqui o Francisvaldo. Dia 12 de 1. Depois eu tenho a Núbia. Que nasceu em 10 de 79. Ok, não importaria. Por que esses dois traços? Porque foi uma criança que nasceu e morreu. Então, se nasceu e morreu, supostamente ela teve um nome que ela tem, um enterro, e ela é identificada como uma criança e é mantida no clã, na família, como o segundo filho, ok?
Depois veio a Fernanda. A Fernanda que está conosco. A Fernanda nasceu no dia 12/10. 12/10. Depois vem a irmã, que é a preocupação dela. Eu vou destacar mais essa irmã, tá? Eu vou botar mais para baixo. Que é a Maria Tereza. Maria Tereza. Ela é do 12... Não, a Maria Tereza é 29/10. 29/10. E temos o caçula, que é o Carlos Eduardo. É o Carlos, que é do 6/4. Bom, então montamos a nossa árvore. Para que vocês entendam, esta é assim que a gente monta a árvore. E agora, qual é a queixa da Fernanda? A queixa dela é a seguinte: a irmã está com diagnóstico há 4 anos de esquizofrenia. E eles já levaram a diversos tipos de terapia e não encontram uma resposta, um resultado para isso. No transgeracional, nós vamos descobrir o quê? Bom, para uma pessoa ter esquizofrenia, a árvore, ela tem que estar já bem tóxica, ok? A gente chama a árvore tóxica o quê? Isso aqui, as colunas. Por quê? Porque lembra que nosso inconsciente ele é numérico e é simbólico? Então, quando aqui o Mário e a Belisa casaram, ele é de 18/1 e ela é de 10/10. Eles têm 9 meses de diferença. Eles são duplos. Não, eles não são duplos, porque um é do norte, outro é do sul, as famílias não se conheciam. Teu inconsciente não vai entender nada disso. Teu inconsciente vai entender, para vocês entenderem de uma maneira mais fácil, que aqui são os irmãos. Irmãos, o que acontece? Não pode ter filho. Concordam comigo? Porque teremos problema. Então, os problemas tóxicos geralmente estão aqui, certo? Necessariamente não no casamento, porque nós vamos ver depois isso aqui. Então, aqui provavelmente, não é regra, mas provavelmente teve problemas ou na gestação, ou no parto, ou abortos, enfim, todos os problemas que dá quando existe isso aqui. Este casal aqui, eles separaram, né, Fernanda? Sim. Eles separaram aqui. Ela só me deu a referência do pai. Tu só me deu a referência do pai, então não tenho como saber dos outros irmãos, correto? Só depois tu fez algum comentário. O Nivaldo e a Maria Francinete também estão na mesma coluna, 20/12. Certo? Eles têm quantos meses de diferença? 6. 6 é uma relação mestre. Aqui é 9, ok? São duplos. Aqui também são duplos. Só que essas ligações são muito fortes. Se vocês, por exemplo, estão andando na rua, já aconteceu isso. Você está andando na rua, está andando despreocupadamente e passa por alguém que você não conhece. E você sorri para a pessoa te sorri, você não conheceu, não sabe quem é ela. Mas se você parar e perguntar qual é a sua data de aniversário, vai cair aqui, tá? Porque os irmãos se encontram e se reconhecem. A nível de relacionamento, esse é o top. Encontrou o Nivaldo e a Maria Francinete, ou Mário e a Belisa, paixão imediata, é na hora. É na hora essa paixão. Por quê? Porque é familiar, então a pessoa se reconhece, se encanta, se apaixona, e é uma maravilha. 3 anos, ok? Porque teu inconsciente vai te dizer que isso não pode, não pode, não pode.
tá? Só para vocês terem entender um pouquinho. Estou conseguindo me fazer. Ah, ô Rocio, desde Colômbia, beijos. Então, para vocês entenderem isso aqui, é muito legal, porque começa a fazer sentido. Pensa namorado que você teve, namorada que você teve, que estava na sua mesma coluna. Ah, um detalhe, não é o mês inteiro, tá? Por isso que eu fiz os números aqui. Eu aprendi de 7 a 10 dias, hoje o pessoal fala em 15 dias, ok? Tá tudo certo. Mas é que 20 e 12 dá 8 dias. Nesta relação aqui, que é mais complexa ainda, porque tem 6 meses de diferença. Quando é 6 meses de diferença, é uma relação muito forte. Imagina um relógio 6 horas. 6 horas é quando a cordinha está mais esticada. Então, se chama uma relação mestre. É forte. Ou se amam, ou se odeiam, mas não desgruda, tá? Então, são relações que é onde a gente investiga no transgeracional. Olá, Luz. A gente investiga aqui no transgeracional, certo? Este casal aqui separou. Teus pais, né? Separaram. Não separaram não. Ah, não separaram? Não, só meu avô com a minha avó paterna. Aqui, o Mário. Isso, separou. Esse aqui separou e teve outra família. Foi. Que nasceu? Janete. Que nasceu a Janete. E essa aqui chamava Teresa. Terezinha. Terezinha. Outra transmissão que nós temos, outra herança que nós temos, é nome. Gente, quando nós damos o nome para alguém, nós damos a herança daquela pessoa para alguém também, certo? E antigamente era muito comum homenagear os avós, os bisavós, com o nome daquela pessoa. Até hoje, né, chama de fulano júnior, né? Então, o mesmo nome. Só que você já está dando um fardo para aquela criatura, porque você está dando o nome de alguém que já tem uma história. E aquela criatura vai carregar essa história. Querendo ou não, vai carregar. Então, datas de aniversário, nomes, carregam história. Ok? E mais nós temos aqui. Então, a Janete. Aí, a Maria Tereza é a que nós temos que verificar a Maria Tereza, os probleminhas da Maria Tereza. Porque ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Tá começando a entender, Fernanda? Sim. Tá começando a entender, né? Porque ela me deu um relatório, ok? Então, vamos lá. O avô paterno, o Mário, separou da avó quando os filhos eram pequenos, e o pai dela, o Nivaldo, é o mais velho. O avô casou com a Terezinha e tiveram a filha dia 14 de novembro, vou botar a data dela, 14. Cadê você? 14 de 11. Ok? Como a gente não sabe a data dela, ok, não tem problema. Mas não preciso para isso aqui. Ok? A avó paterna, Belisa, a Belisa, então, é a avó deste clã, certo? Essa veio depois. Se não tivesse o nome, eu não teria colocado aqui, certo? Mas a Belisa, segundo é a que tem esquizofrenia. Então, a Belisa, sim, tem esquizofrenia. Essa aqui. Ela está viva, né? Ela está viva, com 90 anos, e é muito briguenta. E não perdoa porque tomaram as terras dela.
Para ter esquizofrenia, tem que ter muita coisa séria na árvore. Então, se eu tenho aqui e tenho aqui, então isso remonta mais para trás. Suicídios, homicídios, abortos, estupros, violações, tudo. A carga é tão pesada que a pessoa vem e ela sai fora, certo? E em momentos, porque às vezes a pessoa esquizofrênica ela fala, né? Fala coisas que a pessoa diz assim, está variando, não é nada daqui. Às vezes ela vai relatar histórias do passado. Por isso que não dá para ter segredos familiares, tá? Não dá para ter segredos. Os segredos são os problemas que nós vamos ter que descobrir, tá? E além do mais, aqui roubaram as terras dela, certo? A gente não sabe a circunstância, né? Porque a Fernanda recém agora que ela está vendo essa história aqui, e ela teve também, que ela comentou aqui, um tio, é tio, né? Que o, era o tio que era matador? Isso. Então, teve um tio que era matador. Hã? Filho da Belisa. Filho da Belisa. Percebe? Porque alguém vai vir fazer justiça para essas histórias. Nunca nada. Deus é perfeito. Nunca nada fica sem ser pago. Tudo nós vamos pagar. Tudo, essas contas nós temos que ajeitá-las todas. Então, ela teve um filho. Esse filho era um matador de aluguel. Morreu, claro, né? Faz parte desse processo todo. Por quê? Porque a árvore já é muito tóxica, ela já veio. Quando isso acontece assim, de casar na mesma linha, geralmente a árvore está dizendo o quê? Não é para ter filho, vamos acabar por aqui. Vamos acabar por aqui, encerra esse assunto aqui, certo? Porém, as pessoas querem filhos e vão ter filhos. Aonde os problemas vão se alongando. Aqui o Nivaldo e a Maria Francinetti também estão na mesma linha do transgeracional, certo? Eles estão aqui. Porém, o Nivaldo não separa, mas tem filho fora do casamento, né? Isso? Teve. Sim. Então, ele vai ter outra pessoa sem separar. E dessa outra pessoa vai nascer quem que é? Lucas. O Lucas. O Lucas. Só que o Lucas está onde? Aqui ou aqui? Entre como é o nome da que nasceu? A Núbia ou... Não, o Lucas. O Lucas é muito novinho, ele deve ter nascido 1996, por aí. Tá, mas então esse aqui é menor que teu último irmão. É menor. Ah, tá. Deve ter nascido em 1995, eu acho. Ok, então esse aqui tá fora da história. Mas eles não separaram, mas ele também teve uma relação extraconjugal, certo? Teve. Aqui este separou e teve. Separou, teve outra família. Teve outra família. Tá. Vamos lá. E quem é que engravidou a sobrinha? Só não perdi aqui. O meu pai. O seu pai. Por que que os camaradas... Agora vocês vão descobrir por que que vocês levam traição. Por que que casam com homem que trai? Porque está na mesma coluna. Então vai trair. Mas o meu avô não traiu, ele separou, aí depois ele arrumou uma mulher e casou. Tudo bem. A gente não sabe da história toda, né? Tá? Pelo menos filho fora do casamento não teve, que a gente saiba. Né? Mas separou e casou. E teve outra história. A gente não sabe a data da Terezinha. Deixa ela quieta. Então nós temos... Tua idade? A minha tia é mais velha que eu 1 ano. Então. Aqui. A gente cresceu juntos. Tá bom?
Então, o que nós temos aqui com a Maria Terezinha? A Maria herda nome da Maria, tá? E herda nome da Tereza. Tá. Da Tereza. E a avó Belisa fica uma fera com ela, né? E segundo as más línguas informam, rogou praga. Foi. Praga pega? Praga de vó pega? Eu acho que sim. Pois é. Toda palavra, ela não volta vazia. Se pega ou não pega, eu também não sei, mas que não volta, vazia, ela não volta. Então, nós temos que a Maria Tereza, que nasceu em 10, ela está vinculada com quem? Lembra que é de 7 a 10 dias? E hoje as pessoas estão dizendo até 15. Ok? O pessoal do transgeracional, tá? Dos mais novos. Eu já estudei há mais tempo atrás. Então, eu tenho o Mário e a Belisa. O Mário é 18 de 1 e ela é 29 de 1, de 10. Então, ela está diretamente vinculada ao Mário. Concordam ou não? Eu não entendi. Porque está na mesma coluna. Na mesma coisa. Tá. Aqui, ó. Mário é 1 e ela é 10. 1 e 10. Ó, é duplo. Para ser duplo, o que acontece? Para a Maria Tereza nascer no mês 10, qual foi o mês que ela foi concebida? Lá em fevereiro, né? Janeiro. Janeiro. Então, aqui, ó, provavelmente aqui, nessas datas aqui, ela foi concebida. Então, ela é duplo do Mário. Mas lembra que todos vocês são. Todos vocês são duplos destes avós. A avó Belisa é de 10 de 10. Diretaço nela. Ok? E eu tenho aqui a Maria Neuza, que além de nome, também herda. Deu para entender? A herança aqui não é pouca. Além dos nomes que eu falei, do nome que esta avó odeia, ela é herdeira desta avó, e esta avó odeia esta aqui. Entende? Então, ela tem nome e tem data. Ela herdou toda a problemática desta avó, que já tem acima dela suicídios, abusos, estupros, tudo que for de ruim, roubaram as terras dela. Tá? Então, essa transmissão, este programa, ela herda. Como a criatura não dá conta, ela tem que dar desligar, que se chama esquizofrenia. Porque é muita informação. É muita coisa para resolver. Então, vocês todos nasceram. Então, todos vocês terão coisas para resolver. Só que uma está tendo o foco. Uma pegou a coisa para ela assim e disse assim, isso é tudo inconsciente, gente, isso é tudo inconsciente. Ela disse assim, eu vou resolver. Só que não dá conta, nós não damos conta. Porque não é nossa história. Mas está até na Bíblia, né? E o que os pais fizerem, a descendência vai pagar. Então... Ou receber, tanto o bom quanto o ruim. Só que o bom não vem para terapia. O bom não quer se tratar, tá tudo certo. Eu tô ganhando presente, tô com saúde, tô com bons relacionamentos, tô com dinheiro, tô com tudo de bom. O que eu vou? Não, tá tudo certo aqui, mas tem que continuar mesmo. Só não faz bobagem. Tá? Porque a bobagem vai para os de baixo. Certo?
Então, todos vocês estão linkados com estes ancestrais. Tá? E, Fernanda, tu tá bem linkadinha com os dois. Com os três. Todos vocês estão. Todos. Todos. Tá? Então, isso significa que tem que fazer, sim, uma boa pesquisa e uma boa resolução desses problemas que estão na ancestralidade. A gente trabalha com bastante imagens visuais para ajudar a resolver isto. Tá? Então, nós vamos resolvendo com exercícios, com trabalhos que são feitos a nível da pessoa entender primeiro, porque ela tem que buscar. Este é um trabalho de pesquisa que tem que ser feito. Aonde está? Ela está perguntando assim, a dor que se ativa noutra geração e transfere, se tem um evento traumático. Sim. O que aconteceu com a Maria Tereza, quando ela tinha 19 anos? O namorado dela morreu de acidente de trânsito. Tá? Morte trágica. Uma morte trágica. Eles estavam noivos. Ela casou depois ou não? Nunca mais teve nenhum namorado. Entendeu? Teve internado clínica, já tentou vários suicídios, internação clínica, muita depressão e ansiedade, desde 2000. Muita depressão, ansiedade, por conta desse noivo que se suicidou. Nada é por acaso. Esse seria um detonante, tá? Então, a morte do namorado foi o detonante para ela acessar toda essa informação. Certo? Porque se não tivesse nenhum detonante, ela estava ok. Podia ter os probleminhas, depressão, coisa assim, mas sem chegar nesse fundo de poço. Tá entendendo? Tem sempre um detonante. Como o detonante da tua avó deve ter sido o roubo das terras. Mas a coisa estava antes disso. Não era só neste momento. Para piorar, os relacionamentos entre colunas, que são relacionamentos tensos. Porque quando uma pessoa está numa coluna e outra na outra, o que acontece dá para conversar. Conversa. Se vai separar, separa. E cada um segue a sua vida. Mas quando está na mesma coluna, não separa nunca. Tá? A pessoa fica sempre com aquela historinha. Está sempre com o outro na cabeça. Mas eu não quero pensar nessa criatura, já foi. Não, daqui a pouco tá de novo. Ou a outra pessoa fica falando sempre em você. Dá para entender como é que isso funciona? Sim ou não? Fernanda, tu é que tá, tu é que tá com voz aí. Eu tô entendendo que eu também sou divorciada e o pai dos meus filhos não aceita. Há mais de 6 anos. Não aceita. E qual é a data do pai dos teus filhos? Ele nasceu dia 10 de julho. 10/7. E tu é 12/10. O inconsciente não tem frente e verso, tá? Vocês têm 9 meses de diferença. Para ele nascer em 7, ele foi concebido aqui, nessa data. Certo? Então, é duplo. E os duplos temos essa história. Sim, o bullying escolar é detonante, os conflitos de autoridade é detonante. Aqui nós temos conflito de autoridade também, tá? Porque, por exemplo, todos vocês aqui, vocês nunca respeitaram os pais de vocês hierarquicamente. Porque você se
colocam na posição acima. Tá entendendo? Verdade ou mentira? Verdade, eu já fiz constelação familiar 2 vezes. Tá? Por quê? Porque está fora de lugar, está tudo fora de lugar quando acontece isso. Como eles estão acima, vinculados acima com os avós, não tem, os pais não têm autoridade sobre vocês. E sobre nenhum, porque todos os 4 estão acima, com 3 acima. É interessante ou não é tudo isso? É interessante. É muito interessante e muito curador, tá? Porque aí você começa a entender, você começa a fazer essa análise e vai percebendo, né? Vai percebendo o porquê de cada situação. Então, o que a Maria Tereza tem que ser feito? Tem que ser feito aqui com a Maria Tereza. Primeiro, com os nomes, porque é o mais fácil, né? Começamos com os nomes. Aceitação dos nomes e a separação. Para que o inconsciente entenda que eu não sou esta Maria e que eu não sou esta Tereza. O inconsciente tem que começar a entender tudo isto. Depois, ela tem que entender todos esses processos aqui. Porque tem, gente, e olha assim, é sem julgamento, porque todos nós, todo ser humano tem ladrão, suicida, estuprador, abusados, tudo. Nós temos tudo na nossa árvore. Então não julga nada. Apenas aceita e entenda que cada coisa é um processo e que é necessário para a nossa evolução e a nossa independência poder resolver tudo isto aqui, que precisa ser resolvido. É para isso que eu montei a mentoria, né? Que começa dia 14 de agosto, vai começar. Então, aproveita e faz a inscrição antes. E lá nós vamos trabalhar tudo isso. Todas essas questões e muito mais a gente vai trabalhar. Porque aqui tem o detonante dessa data, tá? De quando ela estava com 19 anos e que o rapaz morreu, né? Porque não existe acidente. Acidente é um suicídio. Só que eu não peguei uma corda, me enforquei, eu peguei uma arma e me matei. Mas eu provoquei isto. Mas eu provoquei por quê? Porque já estava no meu caminho isto. A árvore sempre vai tentar equilibrar a equação. Lembra que é numérico e simbólico? Então, ela vai equilibrar a situação. Então, aí eu tenho que ver o que aconteceu também na gestação dela. E aqui na gestação dela, provavelmente, vamos lá, 8 meses por aí? O que aconteceu? Parece que nessa época minha mãe descobriu uma traição. Eu não sei se foi nessa época, mas eu acho que foi. Quando, né, meu pai engravidou a sobrinha da minha mãe. Então teve muito sofrimento da minha mãe. Entende? Imagina o sofrimento. Imagina o sofrimento, porque era uma jovenzinha, né? Uma sobrinha. Acho que tinha 16 anos. Respira fundo, porque a mãe deve ter ficado muito do braba, né? E aí o irmão da minha mãe tentou matar o meu pai, mas não conseguiu. E as irmãs da minha mãe ficaram com raiva da minha mãe, ficaram sem falar com a minha mãe sofreu muito. Tudo isso. E a menina teve que abortar ainda, que os pais, né, fizeram abafar o caso. A menina abortou? Então, gente, tudo isso nós carregamos. E assim, Fernando, eu quero te agradecer imensamente, porque raramente uma pessoa vem a público para mostrar a história trágica da família, né? Nós temos essa coisa de ocultar, mas o ocultar não faz bem para ninguém.
ocultar só traz problema, porque alguém vai ter que assumir essa história. E vai assumir de uma forma que ninguém vai entender, porque a medicina não entende. Ela vai dar remédio, a pessoa vai ficar anestesiada, aí tu vai procurar um centro espírita, tu vai procurar... E todos esses caminhos, eles têm um pouquinho dessa solução. Mas eles não têm a solução, porque a solução está dentro dela própria, dentro da sua história pessoal. E assim é que nós vamos resolver as nossas histórias, quando nós embarcamos nessa viagem dentro da gente para poder resolver, porque senão não tem como resolver. Nós não temos como resolver isso, tá? Então, essa é a viagem que ela vai ter que empreender. Ah, mas ela não tem condição. Mas ela tem uma irmã maravilhosa e está disposta a empreender essa viagem pelos irmãos. Porque vocês veem como a carga é tão pesada que ela distribui. Tá? Qual é o problema do Francisvaldo? Ele tem um tipo de um retardamento mental, assim. Ansiedade, fuma, né? Vícios vêm do lado paterno. Geralmente, vícios se herdam do lado paterno. Viciou em jogo. Bom, a Núbia nasceu e morreu, ok. Aí você é enfermeira? Eu já tive insônia, transtorno bipolar, ansiedade, e tratei tudo com as terapias holísticas, coisas naturais. Sou mestre em reiki, né? Já participei da Tamiana. Eu venho há mais de 4 anos buscando curas e tratamentos holísticos, tanto para minha irmã como para mim, e tenho aplicado em outras pessoas também. Então, tem uma experiência de tratamento. Aí tem um ano que eu estou atuando, trabalhando no centro espírita, né? Que aí minha ansiedade curou assim 100%. Perfeito, por quê? Você, assim como eu e todos os terapeutas, viemos curar o quê? Nós. A gente vem curar a gente, não tem por onde. E curar a árvore, né? Então tem que curar, sobra para alguém. Sobra para alguém. E aí todo mundo melhora, só a minha irmã que não melhorava. Então eu fui pro centro espírita. Sim. E hoje estamos aqui. Sim. É isso que a gente faz. E aqui o Carlos, qual é a historinha do Carlos? Ele já foi alcoólatra durante acho que uns 2 anos. E ele curou depois que ele casou, mas já capotou o carro, bêbado, tudo. Ele curou numa igreja evangélica com a esposa dele. E hoje ele tá melhor. Mas hoje ele sofre de ansiedade, é muito nervoso, briguento. Também a avó é pura briga, né? A avó é pura briga. Gente, ela falou em igreja, né? O que acontece? Quando nós avançamos em tudo isso e vamos mais longe, todos nós vamos descobrir que temos essa centelha divina, temos Deus dentro. Né? Ele habita dentro de nós. Então, eu não costumo... Como as pessoas que vêm para cá são de todas as religiões, eu não costumo falar em religião, certo? Mas essa conexão, quando você faz o transgeracional, ela vai acontecer. Use nome de Deus, de Alá, de luz, de divindade, do que quiser, ela vai acontecer. Porque a cura passa por esta conexão. Passa por nós resgatarmos quem nós verdadeiramente somos. Quando nós estamos nesta inconsciência, porque isso aqui é totalmente inconsciente, nós não somos quem deveríamos ser. Nós estamos repetindo um programa. É como programa de computador. Você botou o Windows ali, ele só vai rodar o Windows. Agora, se você não sabe que tem outros, você acha que é só aquilo. Então, quando você vem para o transgeracional, você enxerga e você consegue fazer essa transição, porque você vai ter exercícios próprios, onde você vai se reconhecer um ser divino, um ser diferente. Você tem a sua digital própria, mas você não usa ela. Você usa os códigos que vêm lá de cima.
Aí dá tudo isso, dá insônia, bipolaridade, ansiedade, obesidade, tudo que você quiser, tá? Aqui está mais ou menos equilibrado, né? Tem 2 homens e 2 mulheres, embora uma não, seriam 3 mulheres, né? Está mais equilibrado. Mas, por exemplo, família que só nasce filho homem, ou família que nasce só mulher. Então, nós temos esses problemas, que foram os abusos lá em cima. Se é muito abuso com mulher, vai nascer filho homem. Por quê? Porque o inconsciente diz: não, não pode mais nascer mulher, vai dar problema, vai ser abusada. Então, só nasce homem. Ou ao contrário, pessoas, por exemplo, homens que foram para a guerra, que morreram de determinadas coisas, sabe? Que deu muito problema, nasce só mulher. Então, a árvore, ela fala bonitinho todas as coisas, mas nós devemos ter a boa vontade de querer entender. Aqui ela diz assim que nada fica oculto, mas é difícil trazer à luz. É verdade. Trabalho de dedicação. Eu estou nisso aqui há anos e tem horas que a árvore trava, que ela não te dá informação mais. É o momento que você tem que parar, rever tudo o que aconteceu, né? E esperar essa permissão, porque até ali você foi, mas você tem que ter permissão para ir adiante. Ainda bem que teu pai está vivo e te passou as informações, né? Porque assim é que a gente consegue resolver. Tem alguma pergunta aí? Gente, eu não consigo ver muito. Assim, então seria bom eu mostrar a árvore e a história para minha irmã, né? Tem que mostrar. Tem que mostrar para todos. Terem compreensão. Sim. É importante, Fernanda, que eles saibam da onde vem, porque isso elimina a culpa. Tá? Importante a gente eliminar nossa culpa. Não é minha culpa. Eu estou usando um programa que é dos outros. Certo? Por quê? Tu também deve ter te sentido culpada, porque, poxa, tu não era obediente, tu era rebelde, porque quando a gente tá. Hã? Eu era na infância. Sim, porque vocês estavam acima, hierarquicamente trocados. Então, o que acontece? Você vai olhar para isto e vai dizer: pá, mas que feio! A minha mãe morreu e eu fui tão rude com ela, eu fui assim, fui assado. Não, você vai entender, não, isso aqui era um programa. Então, isso me alivia. Fala. Pode falar. Aí, assim, na infância eu apanhava muito, mas depois, aí no ambiente de trabalho, a gente fica meio revoltado com toda essa situação, né? Política, tudo, também é um tipo de revolta nossa. É. De rebeldia. É. Entende? E aí, exatamente, aí o problema do trabalho é o quê? Eu também não vou receber, porque provavelmente tu vai ter quem como chefe, tá? Não vai respeitar. Porque aprendeu a não respeitar. E aí dá os problemas no trabalho. Hierarquia, né? Hierarquia. O problema de hierarquia acontece. Gente, quando tem dívidas, por exemplo, aqui teve roubos, que ela já falou, e aqui teve assassinatos, que é outra forma de roubo. Eu estou roubando vida. É outra forma de roubo, não é? Então, o que acontece? Aqui não tem riqueza. Trabalha só para sobreviver. Tem que curar ou não tem que curar? Tem. Tem que curar tudo isso. Então, o convite é: vem fazer o curso. Vem fazer a mentoria. Gente, eu falo de curso e mentoria porque hoje tu tem que usar as palavras que estão na moda para serem entendidas, né?
Mas quem me conhece, vai de perto, sabe que eu falo a verdade, não tem brincadeirinha. E aí, porque é um curso que você vai aprender, só que eu vou estar ali te ensinando passo a passo. Por isso chama mentoria. Porque eu já passei por tudo isso. Então, outra coisa importante, que é do falecimento, por isso eu perguntei. Mas ela faleceu no dia 2. Então, eu não tenho ninguém aqui no dia 2. Mas a minha avó morreu no dia do meu aniversário. Quer dizer que eu herdei tudo aquilo que ela não resolveu. E eu tinha 16 anos na época. Fui descobrir isso com mais de 50. Mais de 50, bem mais de 50. Quer dizer, já tinha levado lambada bonita o tempo inteiro. Assim como eu também tenho o nome da minha bisavó, Carmen. A Carmen era professora e eu gosto de ensinar. Mas será que eu gosto ou é herança? Né? Porque vira e mexe, eu saio e volto, saio e volto, saio e volto. Quem me conhece também sabe disso. Daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, vou vender imóveis, vamos fazer outra coisa diferente. Por quê? Porque são características. Outra característica que tem aqui, provavelmente, a hiperatividade. Alguém aí é hiperativo? Os 3 filhos, a gente dava muito trabalho para a mamãe. Eu era muito. Apanhei muito quando era criança. Mas os pais eram o único jeito que eles tinham de... Não dava para enfiar o celular na mão, que não tinha, né, para acalmar. Aí era apanhando mesmo. Mas as pessoas faziam artes. E era como se aprendia. E está tudo certo. Então, uma coisa que é importante para todos vocês, porque é 1 hora só a live, né? Daqui a pouco vamos encerrar, é não julgar. Jamais julga teu pai e a tua mãe de maneira alguma. Jamais julga esses avós, jamais julga nada. Nós não temos o poder de julgar nada nem ninguém. Perdão, né, é meio complicado. Tem que aceitar que é isto que faz a pessoa que eu sou. Tá? É como se nós fôssemos aqueles Playmobil que juntava os pedacinhos, né, e montava. Era Playmobil, né, o nome? Tá? Então, nós somos esse Playmobil, que se tirar um pedaço, já não sou. Então, eu não posso tirar, eu não posso me excluir. Tá? Essa exclusão que a vó Belisa fez aqui, isso não pode acontecer. Ninguém pode ser excluído do seu clã. Isso não existe. Tá? Então, temos que acolher. Mas meu marido me traiu, tem filho fora. Acolhe. Eu gostava muito do Roberto Carlos quando diziam para ele assim: tem um filho teu chegando. Pode chegar, pode chegar, pode chegar. Tá bom, acolhe, abraça. É isso aí, acolhe, abraça. É seu. Tá? Então, coisas que, para quem não vai fazer o curso e para quem precisa de informação, está aqui. Não exclua, não se exclua. Eu não sou filho desse pai, dessa mãe, detesto meu pai e minha mãe. Não se exclua. Isso é pobreza, isso é dívida, pobreza financeira mesmo, gente. Você vai quebrar, você vai ter um monte de problema, tá? Problemas de saúde. Entenda que a sua história aqui é de superação também. Todos estão superando problemas. Todos nós estamos aqui superando problemas. E vamos conseguir sair adiante quando entender, superar, agradecer e integrar tudo isso dentro da gente. Aí talvez venha o tal do perdão, não sei mais. Né? Mas eu tenho que integrar, sim, todas essas partes em mim. Integrar que eu tenho dentro de mim assaltante, que eu tenho abusador, que eu tenho homicida, suicida, estupros, violações, tudo eu tenho dentro de mim. Quando eu aceito isto, eu me aceito, aí eu sou capaz de aceitar também o outro. E aí eu começo a viver em paz com as pessoas. Então, construir um mundo de paz não é construir um mundo assim, com ideais. Não. É aqui, sofrendo bastante no couro.
ok? Fernanda, consegui te ajudar? Conseguiu. Ficou mais claro? Fiquei mais curiosa com a técnica, né? Com a terapia transgeracional, bem interessante. Eu dei o nome de eu fiz tão complicado, desvendando a trama, dissolvendo o drama. Porque é bem isso, a gente tem que desvendar tudo isso aqui e dissolver tudo isso, para que a gente possa caminhar e deixar um caminho de luz para os nossos descendentes. E vai acontecer muitas vezes. Por que diz assim, mas por que então esse aqui não sofreu daqui? Porque não estava na linha. Agora, os netos sofreram. Os netos vão sofrer. Tá? E aqui, como eu falei, a Belisa e o Mário devem ter também. E aqui também a tua avó. Embora essa avó é católica, né? Tá? Então, todos eles já vêm de problemas assim. Gostaram, meninas? Meninos, que também tem meninos. Pessoal, alguma perguntinha mais? Eu não consigo. Estão perguntando aqui se o vídeo vai ficar gravado. Eu vou deixar. Eu sei que está aqui no YouTube, tá? Então eu vou deixar gravado, porque encerro, consigo fazer. E aqui também eu vou tentar encerrar. Mas se não, vai lá vai no outro e a gente consegue gravar para que vocês possam ver. E também tem, que eu já fiz 2 vezes, uma está no Instagram e outra no YouTube, também com pessoas que me mandaram. Tá bem? Mas assim, te agradeço novamente, Fernanda, porque tu deu a tua cara a tapa, contou a história, e isso aqui é legal, porque o segredo ele não pode ficar guardado. Quando você faz isso, você já dá assim, ó. Você deu um respiro para a sua árvore. Tá? Então, você vai notar que as coisas começam a fluir, as memórias começam a vir, e você consegue falar também com mais tranquilidade. Mostre para seus irmãos, mostre para seu pai, tá? Para que ele também consiga entender mais da própria história dele, do que ele viveu. E eu é que quero agradecer imensamente a essa oportunidade de ajudar os meus irmãos, enfim, e também de conhecer essa terapia, essa técnica que eu nunca tinha escutado falar. Que bom, né? Agradeço, estou muito feliz mesmo. Então tá, meus amores. Agradeço de coração pela participação de vocês. Fiquei muito, muito, muito feliz. Eu acho que teve alguém que perguntou, mas, gente, eu estou sozinha aqui, então eu não consigo ler, fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Mas se quiser mandar lá no direct, também respondo. Se quiser mandar no meu WhatsApp, também respondo. Tá tudo aí. Eu sou bem visível. Beijo a todos. Pode falar um pouquinho como vai ser o curso? Quanto tempo dura? 2 meses, tá? Vocês têm bastante tarefa. Então, às vezes, vocês vão fazer seu mapa. Quero fazer do meu filho, quero fazer do... Vão fazer. Vai ser pelo Zoom. Então, nós temos hora de começar e não tem hora de acabar. Uma vez por semana a gente faz isso. Vocês têm tarefas que tem que cumprir, porque precisa resolver. Eu quero que vocês resolvam. E isso serve para quem trabalha e para quem não trabalha com isso. Então, tu é terapeuta, tu vai ter uma técnica para usar com teus clientes. Mas uma pessoa que é mãe, que é vó, porque meu público já é mais de idade, né? Ela quer fazer por quê? Porque os filhos brigam, porque um monte de problema que tem, ela vai resolver. Certo? Então, é para qualquer um. Mas eu tenho problema na minha empresa. Ótimo, você vai entender o porquê você tem problema na sua empresa. Você trouxe um problema aqui da sua irmã, mas eu já te revelei os outros. Não prospera. Não prospera. Tá? E aí já serve de exemplo para os nossos filhos. Claro. Aí você vai entender até para se relacionar com seu chefe, com seu parceiro, casamento, não casamento, namoro, o que for, você já vai entender. E pode resolver as questões que estão pendentes. Um casamento assim, na mesma linha, não dá certo? Pode dar, se vocês tratarem.
Aqui que existe assim, ó, quando é na mesma linha, quando são transgeracionais, onde existe muito aborto, dificuldade de engravidar, porque o inconsciente está dizendo não pode ter filho. Geralmente, quando